Olá pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde, como estão vocês? Tudo bem? Estou de volta aqui para trazer notícia. Gente, aproveita, se inscreve no canal Forasteiro O Destemido 02 aqui no YouTube, ok? Você vai lá no YouTube, se inscreve assim, é Forasteiro O Destemido 02 e você vai me encontrar lá, vai encontrar meus conteúdos lá. Bem, uma boa tarde para todos. Quero mandar um abraço aqui para os meus poucos seguidores no YouTube, mas poucos que tem dado credibilidade, vamos dizer assim, naqueles conteúdos que eu posto. Um abraço para todos os meus seguidores, não sei o nome, tem o nome de alguns, mas que Deus abençoe todos. Compartilhe o vídeo, gente, para que muitas pessoas venham a tomar conhecimento do que esse pobre mortal tem a falar. O que eu tenho a falar agora é o seguinte: Lula no momento está cagando pela boca como sempre, né? Teve na Argentina aí, vendendo no Brasil, né? Quer optar de uma moeda única. Quer a moeda única. O que você acha? Entra aí nos comentários aí, comenta aí. O que você acha dessa moeda única que o Lula quer implantar aqui no Brasil com a Argentina? Olha, gente, isso é um outro assunto que eu vou tratar depois, mas o que eu quero falar para vocês agora é o seguinte: esse mesmo Lula tá acusando Michel Temer de golpista, certo? De golpista. Devido ao processo do impeachment que aconteceu com Dilma Rousseff ali. O Brasil todo, o mundo todo sabe o que foi que a Dilma vinha fazendo no Brasil, né? Ao ponto de o povo ir para a rua, a população brasileira pediu impeachment. O impeachment foi acompanhado por juristas, né, renomados, como Carla Zambelli, né, e outros juízes, né, juristas que entendem da Constituição, né. Então, no impeachment de Dilma, além dos crimes cometidos por Dilma Rousseff, a famosa pedalada, né, já viu? Pedalada fiscal, né? Só sei que aconteceu o impeachment. E Lula está dizendo por aí agora que houve golpe. E Michel Temer não está gostando disso não. Deu uma resposta para ele aí, viu? E ameaçou Lula, viu? Se Lula continuasse botando o nome dele, falando sobre o nome dele, Michel Temer falou para Lula, se ele continuasse falando sobre o nome dele, ele ia falar algumas verdades que sabe. E aí, Lula, vai continuar falando de Michel Temer? Vamos ver se Lula tem coragem agora, porque Michel Temer disse que se ele continuar botando o nome de Michel Temer na política aí, Michel Temer falou que iria falar umas verdades que tem para falar. Vamos ver se Lula vai continuar falando aí de Michel Temer, né? Porque quem tem rabo preso, né, Lula? Outra coisa, eu queria dizer aqui para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente que entrou pelas portas do fundo. Ô Lula, se foi um golpe dado ali no impeachment de Dilma Rousseff, então, se Michel Temer tirou os 2 anos irregular por meio de um golpe, eu queria dizer para você, Luiz Inácio Lula da Silva, que esse mesmo Michel Temer que você acusa de golpista, eu não tenho nada a falar sobre Michel Temer, até porque eu não acompanho, ele está fora da política, eu não gosto de abordar essas pessoas que estão fora da política, né? Então, se foi um golpe que Michel Temer deu, Lula, como você anda dizendo aí na Argentina, aí no Brasil todo, né, que foi um golpe,
O próprio Michel Temer foi quem indicou o senhor Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte. Então, se foi um golpe dado por Michel Temer, então a nomeação do senhor Alexandre de Moraes na Suprema Corte também é inválida, é irregular. É um golpe também. Vai continuar dizendo, Lula? Será que você tem coragem de continuar dizendo? Você não sabe o tamanho do problema que você arrumou em falar essa loucura. Porque quem indicou o Alexandre de Moraes para a Suprema Corte foi Michel Temer, o mesmo que você acusa de golpista. E o ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte, Lula, a gente está vendo o descaso que está acontecendo no Brasil, o que é que ele está fazendo. E de alguma forma, se você continuar falando essas bobagens, vai prejudicar, viu? Aquele que anunciou a sua vitória nas eleições como presidente da Justiça Eleitoral, o senhor Alexandre de Moraes. Isso vai prejudicar. Eu quero ver se Lula tem coragem de continuar falando de Michel Temer agora. Fala, Lula, eu quero ver outras vezes. Porque Michel Temer disse, se você continuar botando o nome dele aí na política aí, e Michel Temer tá fora, né, gente? Desde há mais ou menos 4 anos atrás, né? Vamos ver se Lula vai continuar botando o nome de Michel Temer aí. Porque eles têm algumas coisas para contar. E a gente brasileiro quer saber, viu, Michel Temer? O que é que você tem para falar? Nós brasileiros, alô, o ex-presidente do Brasil, Michel Temer, já que o senhor é um homem público e disse se Lula continuar botando o nome seu aí na rede social e falando para lá e para cá, o senhor vai falar algumas verdades. E nós, como pagador do seu salário, o senhor Michel Temer, porque a gente continua pagando o salário de Michel Temer, de Dilma Rousseff, isso é uma vergonha. Então a gente queremos saber, senhor Michel Temer, o que é que o senhor tem a falar sobre o Luiz Inácio, essas verdades que o senhor tem para falar. Se é verdade, traga público, porque a gente continua sendo ainda seu patrão, senhor Michel Temer. E a gente quer saber qual é essas verdades que o senhor quer falar para Lula. Então eu quero saber, Lula, se você agora é homem. Aliás, homem no sentido masculino eu posso até entender, mas moralmente é uma desgraça para o país. Então, Lula, eu quero saber de você se você vai continuar aí falando de Michel Temer, porque isso tem uma verdade para contar. Você, como foi considerado a alma mais honesta do Brasil, né? Certa vez você falou aí nos vídeos aí, Lula, que você é a alma mais honesta do Brasil. Ao ponto de uma outra feita, você dizer que você se comparou a Jesus Cristo. O cara que está dentro de você é o demônio, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, Michel Temer disse que quer falar umas verdades se você continuar votando. Vamos ver se você é o mangangá mesmo, né, Lula? Fala aí, Michel Temer aí. Vamos ver, Michel Temer, nós queremos saber o que é que você tem para falar. Afinal de contas, nós pagamos o salário seu, Michel Temer, ainda, de Dilma Rousseff, né, de Sarney, né, desse impostor que está aí na presidência da República, porque para mim Lula é um impostor. Lula não é o presidente do Brasil. Para mim, Lula não é meu presidente. Eu estou sem presidente desde o dia 1º. Se ele for presidente do Brasil, se vocês quiserem, mas eu não aceito ele como meu presidente, certo? É uma opinião que eu tenho e ninguém pode forçar a eu mudar de opinião, a não ser que me prove o contrário do que eu penso, ok? Então, gente, um abraço para todos. Lula, compartilhe o vídeo. Lula disse que Michel Temer deu golpe em Dilma Rousseff, ok? E Michel Temer me mandou uma resposta para Lula na rede social, que se ele continuar colocando o nome de Michel Temer aí na mídia, ele tem algumas verdades para falar. O que é que você acha?
que Michel Temer tem para falar? Será que é coisa boa? Será que é coisa ruim? Boa eu sei que não é. Isso aí eu tenho certeza. Eu tenho convicção. Tem coisas que se refere, tem assuntos que se referem a um determinado pessoa que a gente sabe que não tem como esperar coisa boa. Então Michel Temer disse que tem umas verdades para falar para Lula. E nós, como os pagadores do salário do senhor Michel Temer, nós queremos que o senhor venha a público e fale essas verdades para a justiça brasileira, se é que ainda existe justiça. Porque a Constituição já foi quebrada há muito tempo. E essa daqui nem se fala. Essa daqui você nem conversa, nem cogita, nem abre para examinar sobre o verdadeiro dono da Constituição. Mas essa daqui, o homem faz, o homem quebra. O homem faz, o homem rasga. A Constituição foi feita pelos homens. O homem mesmo rasga. É verdade que ela está baseada em algumas coisas daqui, né? Mas, como a gente tem visto aí um certo ministro da Suprema Corte, que vem atropelando a Constituição. Só pedimos ao Senhor, esse tal ministro da Suprema Corte, com todo respeito pela instituição e pela sua pessoa, mas aconselho o Senhor que o Senhor vote as 4 linhas da Constituição para o seu bem, para o nosso bem, para o bem da família. Né? Então, Lula, vê se você vai aí agora dizer que Michel Temer deu um golpe, porque eles têm uma verdade para dizer. E Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte e presidente da Justiça Eleitoral, né? Se for um golpe que Michel Temer deu, e esse mesmo Michel Temer foi quem indicou para a Suprema Corte Alexandre de Moraes, e esse mesmo Alexandre de Moraes foi quem anunciou a vitória de Lula ali naquela época. Um abraço para todos, que Deus abençoe e até mais.